Como a Igreja de Deus deve ser. Parte 04, dia 1 de março de 2025. E como o pão de cevada feriu a tenda de Midian, de modo que ela caiu, assim o Evangelho derrubará seus adversários. O cântaro quebrado e as tochas acesas, e o antigo grito de guerra. A espada do Senhor e de Gideão ainda encherá o inimigo de consternação. Sejamos ousados por Jesus e veremos o que seu braço pode fazer. O Evangelho é a voz do Deus eterno e tem em si o mesmo poder que trouxe o mundo do nada e que ressuscitará os mortos de suas sepulturas na vinda do Filho do Homem. O Evangelho, a palavra de Deus, não pode voltar a ele vazio, assim como a neve não pode voltar ao céu, ou as gotas de chuva sobem novamente o caminho pelo qual desceram das nuvens. Tenha fé na palavra de Deus, fé na presença do Espírito Santo, fé no Salvador reinante, fé no cumprimento dos propósitos eternos, e você estará cheio de confiança e como um exército com bandeiras, ainda deve encher o inimigo de consternação. Sejamos ousados por Jesus e veremos o que o seu braço pode fazer. O Evangelho é a voz do Deus eterno e tem em si o mesmo poder que trouxe o mundo do nada e que ressuscitará os mortos de sua sepultura na vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, um exército com bandeiras pode significar a constância e perseverar em manter a verdade. Vemos diante de nós não um exército que perdeu seus estandartes, que sofreu com o rompimento de suas bandeiras, mas um exército que ostenta seu antigo estandarte e ainda jura por ele. Sejamos muito sinceros para manter a fé uma vez entregue aos santos. Não desistamos desta ou daquela doutrina, aos ditames da política ou da moda, mas tudo o que Jesus nos disser, recebamos como a palavra da vida. Grande dano pode ser causado a uma igreja antes que ela saiba, se ela tolerar erros aqui e ali, pois a falsa doutrina, como o pouco fermento, logo fermenta toda a massa. Se a igreja for ensinada pelo Espírito a conhecer a voz do bom pastor, um estranho ela não seguirá, porque não conhece a voz dos estranhos. Isso faz parte da educação da igreja cristã que Cristo dá ao seu povo. 2. Em segundo lugar, dizem que a igreja é terrível. Para quem ela é terrível? Ela deveria ser amável, e ela é. Que Deus conceda que nossa igreja nunca seja tão terrível para os jovens convertidos por melancolia e falta de caridade. Sempre que ouço falar de candidatos que ficam alarmados ao comparecer diante de nossos presbíteros, ou ver o pastor, ou fazer confissão de fé diante da igreja, gostaria de poder dizer a eles: afastem-se de seus medos, amados. Ficaremos felizes em vê-los, e você achará sua relação conosco um prazer, e não uma provação. Longe de querer repelir você, se você realmente ama o Salvador, teremos o maior prazer em recebê-lo. Se não pudermos ver em você a evidência de uma grande mudança, devemos gentilmente apontar para você nossos medos e ficaremos 3 vezes felizes em apontá-lo para o Salvador. Mas tenha certeza disso. Se você realmente acreditou em Jesus, você não achará a igreja terrível para você. Julgamentos severos são contrários ao Espírito de Cristo e à natureza do Evangelho. Onde eles são a regra, a igreja é desprezível em vez de terrível. Intolerância e falta de caridade são indicações de fraqueza, não de força. Para quem a igreja é terrível? Eu respondo:
Primeiro, em certo sentido, ela é terrível para todos os homens e mulheres ímpios. Uma verdadeira igreja em sua santidade e testemunho é muito terrível para os pecadores. Os ímpios não se preocupam com uma igreja falsa, nem com falsos cristãos. Mas um cristão realmente sincero deixa os ímpios envergonhados. Conhecemos alguns que não podiam usar a linguagem chula com a qual estavam acostumados quando estavam na presença de homens e mulheres piedosos. Embora essas pessoas não tivessem autoridade, posição ou posição, mesmo na companhia mais obscena, quando um cristão de conhecida consistência de caráter pronunciou sabiamente a palavra de repreensão, um solene embaraço sobreveio à maioria dos presentes. Suas consciências deram testemunho contra eles, e eles sentiram quão terrível é a bondade. Não que devamos tentar impressionar os outros com qualquer medo de nós. Tal tentativa seria ridicularizada e terminaria em um fracasso merecido. Mas a influência que descreveríamos flui naturalmente de uma luz divina. A majestade de caráter nunca reside na afetação do comportamento, mas na solidez da virtude. Se houver bondade real em nós, se realmente, fervorosamente e zelosamente amarmos o certo e odiarmos o mal. O fluxo de nossa vida, quase sem uma palavra, julgará os ímpios e os condenará no fundo de seus corações. A vida santa e a condenação mais pesada do pecado. Ouvimos falar de um filho ímpio que não suportava mergulhar na casa onde seu falecido pai havia orado com tanta devoção. Cada cômodo e cada peça de mobília o reprovavam por abandonar o Deus de seu pai. Lemos sobre outros que acostumavam temer a visão de certos homens piedosos, cujas vidas santas os controlavam mais do que as leis da terra. A parte ruim disso é que o terror dos ímpios sugere a eles uma réplica profana sobre seus reprovadores e se torna a raiz da qual brota a perseguição. Aqueles a quem os ímpios temem, porque os condenam por seu caráter. Eles tentam expulsá-los do mundo se puderem, ou cuspi-los com calúnias, se não puderem feri-los com a mão da crueldade. O martírio dos santos é o resultado das trevas odiarem a luz, porque a luz manifesta suas más ações. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória ao teu santo nome, ó Criador do céu e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.